Olá, aqui quem fala é o Roger novamente. Na pílula de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito interessante, é, na, que serve para qualquer coisa na realidade. Mas aqui eu vou estar meio que focado também nessa questão de trabalho. Muitas vezes a gente fica um pouco preocupado com o que as pessoas pensam a nosso respeito. E a gente toma o que? A gente toma atitudes relacionadas a muitas coisas relacionadas a isso. Ou seja, o que as pessoas estão pensando a meu respeito, como é que eu tomo, como é que eu me comporto quando alguém está pensando alguma coisa a meu respeito, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, o que os outros vão pensar sobre mim, né? E geralmente, se você se pegou nessa situação, é muito complicado você começar a entrar nesse meio que você tendo que se preocupar, você tendo que se importar com o que os outros vão falar sobre você, sobre o que vai, sobre, inclusive quando você entra nesse mérito, você começa a ter que se meio que limitar ou ter que tomar algumas atitudes relacionadas a essa espera ou a esse tipo de situação. E o que acontece muitas vezes é que você acaba realmente se limitando e gastando um tempo enorme tentando meio que se precaver de que os outros vão pensar A ou B a seu respeito. Ok? Muito da timidez, muitas das pessoas que são tímidas, que não fazem as coisas ou que deixam de fazer alguma determinadas coisas, seja do ponto de vista de relacionamento, seja de falar com alguém, seja de tomar alguma atitude ou se ou até falar alguma coisa ou mostrar alguma opinião, é relacionada a essa questão do que, nossa, o que será que ele ou ela, ou o que será que esse pessoal vai achar da minha posição, do que eu tenho para falar, será que vão gostar, será que não vão gostar? Então, quando você começa a entrar nesse tipo de situação, a primeira coisa que começa a acontecer é você começa a ficar limitado, você começa a cair numa situação de limite, de limitação. Então, a primeira dica que eu posso te dar nesse aspecto é evite cair nessa armadilha de ficar tentando fazer uma leitura da mente das pessoas. É importante você, de certa forma, pensar sobre o que as pessoas vão pensar, mas não no sentido não no sentido do que uma pessoa específica vai pensar ou do que uma pessoa tal vai pensar, mas assim no sentido de, poxa, será que o que eu vou fazer agora é uma coisa que na maioria dos casos alguém toleraria ou alguém todos, né? Por exemplo, eu vou resolver ir de cueca pro trabalho. Não faz o menor sentido. Realmente, uma situação dessa você está, de certa forma, prevendo que uma situação em que as pessoas iriam realmente entender que aquilo é totalmente desnecessário, que não faz o menor sentido. Então é importante você ter esse bom senso. Sim. Agora, num ponto de vista um pouco mais superficial, sobre, poxa, será que se eu falar com fulano de tal e não falar com outro fulano de tal, ou alguma coisa mais sutil como, será que se eu falar um pouquinho mais baixo ou um pouquinho mais alto, ou a hora que eu vou falar, ou enfim, isso pode não ser algo que seja realmente algo a você se limitar para tomar uma atitude. É lógico que tudo tem um ponto de equilíbrio nessa decisão, mas o tempo que você vai perder ou o tempo que você vai se limitar na hora de ficar pensando sobre o que os outros vão achar da sua posição tem que ser assim uma coisa muito pequena, muito curto. E, logicamente,
nada que limite você. Por exemplo, na questão da timidez, isso é uma coisa muito, muito, muito séria. Porque você tá interessado em falar com alguém, você tá com uma dúvida séria no teu trabalho, você tá, por exemplo, eu tô com vergonha, vamos assim dizer, de falar com o meu líder sobre uma dúvida, porque eu acho que ele vai achar que eu sou incapaz ou incompetente, ou aquela menina vai achar que eu tô dando em cima dela, ou algum outro aspecto relacionado a esse tipo de vamos assim dizer, reação. Isso não é uma coisa que eu aconselharia você, de fato, cair nessa armadilha. Coisas, por exemplo, que vão te limitar do ponto de vista de você estar sendo autêntico, de você estar sendo você mesmo e querer expor uma ideia, alguma coisa que você gostaria, é algo que você não... Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui que fica mais fácil. Você tá aqui agora, eu estou aqui numa praça, não estou em ambiente de trabalho e tem alguém que gostaria de trocar uma ideia, seja qual for a ideia. Aqui, basicamente, não existe nenhum limite, não existe nenhum algo que seja alguma regra que me impeça de chegar numa pessoa e conversar com ela livremente sobre qualquer assunto, inclusive, não relativo somente a trabalho, incluindo assuntos de trabalho. Mas aqui assim, seria o melhor ambiente possível para você ser livre para estar entrando e discutindo sobre qualquer assunto relacionado a qualquer tema. Então, a limitação sobre o que os outros vão pensar, ela pode ser muito prejudicial se você estiver se preocupando demais sobre o comportamento alheio. Mas é mais importante, às vezes, você deixar livre e se deixar solto para conversar com qualquer pessoa, inclusive sobre coisas que você gostaria de aprender sobre ela, curiosidades que você tem sobre ela. Por exemplo, é muito comum você estar vendo uma pessoa que, caramba, eu admiro muito aquela pessoa, eu queria entender assim, como é que ela se vira em determinadas situações, como é que ela é tão bem sucedida nisso, então às vezes eu gostaria de oferecer alguma opinião sobre determinado assunto e talvez ela não receba bem, e aí eu não vou e chego nela, na pessoa, pode ser qualquer coisa, e aí você, poxa, será que vale a pena eu falar isso ou não falo isso? Não pense sobre isso. Chegue e converse. Não tem problema nenhum. O que máximo vai acontecer é você entender o que o outro lado tem para te falar. E aí você vai perceber, caramba, é menos um medinho, é menos uma coisa que eu tinha e caramba, abriu uma porta imensa aqui. E, por exemplo, na hora que você está com uma dúvida, o teu superior lá tá esperando que você termine um projeto ou termine um trabalho e você caiu naquela armadilha de, poxa, será que se eu perguntar para ele eu vou estar demonstrando que eu não sei determinado assunto? Mas, partindo da premissa que você é um subordinado, que você não é o próprio líder, por assim dizer, qual o problema se perguntar aquilo para ele? O que você pode fazer no máximo, se você já fez, vou buscar as soluções por mim mesmo. Foi no lugar tal, foi no lugar tal, foi no lugar tal, não encontrei, procurei, liguei, corri atrás, tentei falar com fulano, foi no setor A, B, C, D da empresa, tentei resolver o problema, mas eu caí num impedimento, as pessoas que eu estava indo não sabiam me informar, e aí eu vou ter que falar alguma coisa relacionada a isso. Olha, não consegui, eu tentei, eu fui no fulano tal, lógico, falando com o seu superior, né? Você vai falar tudo que você fez para tentar chegar na conclusão, tentar chegar numa solução do problema. Eu não aconselharia, por exemplo, você já pedir ajuda ao seu superior se você ainda nem se mexeu para isso. Ele ser a sua primeira opção pode não ser
é a melhor da escolha no primeiro momento. Num primeiro momento. Mas se você começar a se movimentar, se você se movimentou, se você tem certeza e consciência de que você está se movimentando para um determinado assunto, não tem problema nenhum. Chega nele e deixa claro que você se movimentou, que você tentou, foi lá, foi no fulano de tal, foi no cicrano de tal, e tentou encontrar do seu jeito uma situação. E aí o seu superior vai te falar, olha, se você não foi, você chegou a tentar ir no fulano A ou no fulano B, e aí você, nossa, realmente, eu fui nesse monte de gente aqui, mas essas pessoas eu não sabia. E pronto, você tem mais uma porta, mais um caminho para tá conversando e para estar resolvendo o seu problema. Mas se você caísse, por exemplo, eu tenho que resolver tudo sozinho, eu não posso falar nada com o meu superior, porque eu vou estar demonstrando que eu sou insuficiente, que eu sou imaturo e tudo mais. Aí você vai, o que vai acontecer? Você vai se limitar e aí você pode até gerar um constrangimento lá na frente, porque o seu superior vai falar, ué, mas por que você não me perguntou isso? Eu ia te falar na hora, e aí você não ia ficar 3, 4, 5 dias, e aí sim poderia te gerar um problema para você, que você ficou parado ali sem se mexer porque você estava com medo, ou você estava literalmente se limitando para estar resolvendo o problema. Eu estou dando só essa questão corporativa, essa questão de trabalho, que é muito comum acontecer, principalmente para as pessoas que são inseguras na hora de estar falando com alguém ou estar falando com alguma pessoa. Mas isso, no aspecto geral, acontece demais. E eu encorajo muito que não caia muito na armadilha do que os outros vão pensar. Realmente, se você tiver convicção, é uma convicção que você tem que adquirir com o tempo. Por exemplo, qual o problema de você perguntar para alguma outra pessoa algum determinado assunto? Você pensa, poxa, será que se eu perguntar isso pro meu colega ou para minha colega, alguém que eu já conheça, que eu já tenho segurança de falar, geraria algum problema? Muito provavelmente o que você vai falar com o seu colega ou com a sua colega provavelmente não geraria problema nenhum para outra pessoa. Muitas vezes perguntar sobre um lugar, perguntar sobre um horário, dar alguma opinião, algum elogio, isso não vai gerar nenhum problema. Pelo contrário, todo mundo gosta de receber um elogio, principalmente pessoas estranhas, pessoas novas, assim. É lógico, no bom senso, não é aquele caso do assobio, com aquele, na questão da sedução, né? Então tem um bom senso. Você pode chegar na pessoa e elogiar, caramba, gostei de como você tá hoje, pô, bacana, onde é que você comprou esse utensílio tal, pô, é legal isso daí, gostaria de ter pra mim, enfim. Você pode muito bem elogiar, mas de uma forma bem sutil, bem bacana, com qualquer pessoa. É só realmente uma questão de bom senso e liberdade. Bom, esse é um assunto que realmente é um assunto extenso. Eu tentei ser o mais breve possível aqui, mas é muito importante você não se limitar com base no que os outros vão pensar. É muito importante você saber que você tem essa liberdade de falar com qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, seja uma pessoa idosa, seja uma criança, tudo. Você tem essa liberdade para conversar. É lógico que, dependendo da reação de certas pessoas, algumas podem, enfim, é meio raro isso de acontecer, mas é toda uma questão de postura. Por exemplo, eu não vejo problema, e de fato não teria problema nenhum você chegar e conversar fazer um carinho na cabeça de uma criança e falar, nossa, que legal essa bolinha que você está carregando aí e tudo mais, e fazer uma brincadeirinha com uma criança que está passando na rua, ou elogiar, caramba, que legal isso que está acontecendo aqui e tal. E também com relação a seus colegas de trabalho e tudo mais. Então é basicamente isso. Espero que tenha sido um pouco claro sobre esse determinado assunto. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui, coloca uma situação que você passou e
e que gostaria de estar entrando nesse assunto, nesse tema. Alguma situação que você considere muito séria, por exemplo, caramba, eu passei por essa situação talvez de um constrangimento, eu estava tímida e eu queria resolver essa situação e eu não sabia o que fazer, porque não sabia como é que ia ser o comportamento de fulano A, fulano B ou fulano C. E a gente vai fazer novos vídeos considerando essas histórias e pensando junto aqui como é que a gente poderia resolver um problema desse, como é que poderia ser a melhor reação numa situação dessa. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu comentário aqui, dê um like nele, se inscreva no canal que eu vou estar fazendo novos vídeos e novas pílulas aí relacionadas a esse tema de tentar fazer a leitura de mente, se preocupar com o que os outros estão pensando e quaisquer outros assuntos relacionados ao cotidiano e relacionados a como é que a gente pode estar se comportando de uma forma ainda mais aberta e autêntica nesse mundo aí de tranquilidade e mente aberta aí para todos nós. Então, aqui eu fico nesse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima.